Pode se assentar. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. O Senhor é o que está, através da sua palavra, a fazer algo extraordinário. 2 Reis, capítulo de número 4, abra a Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo de número 4. Deixa aquele fundo lá, estava bom. Isso. Ai, que bom, glória a Deus. Deixa o fogo descer. Deixa o menino rodar. 2 Reis, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Verso 1 diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Certa esposa de um dos discípulos dos profetas foi até Eliseu, suplicando a Eliseu, dizendo: Eliseu, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. O meu marido morreu, ficou uma dívida, o meu marido partiu, ele deixou aqui uma dívida, e essa dívida eu não tenho dinheiro para pagar, e eu recorro a ti. Que mulher sábia, a mulher que recorre a um homem de Deus, porque o homem de Deus tem uma palavra de Deus. O profeta tem uma palavra para ela. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem uma palavra para você. Ela recorre a Eliseu. Eliseu que é discípulo de Elias. Interessante que Eliseu andou com Elias. Diga comigo: Eliseu andou com Elias. Sabe por que Eliseu andou com Elias? Porque Eliseu andou ao lado de quem tem promessa de Deus. Eliseu andou ao lado de quem tem promessa de Deus, e quem anda ao lado de quem tem promessa de Deus é alcançado pela promessa também. É por isso que quando a gente vai olhar Ruth e Orfa, as duas noras de Noemi, a gente olha Orfa que beija a sogra e vai embora. Nem todo mundo que beija é sinal que abraça, nem todo mundo que beija é sinal que caminha junto. Veja que Orfa beijou e foi embora. Veja que Judas beijou a Jesus, e quando ele beija Jesus, ele entrega a Jesus. Entenda uma coisa: não se iluda quem te beija ou quem te abraça, porque beijo e abraço não significa que você está aliançado com ele. Mas quando Ruth olha para sua sogra dizendo assim: eu sou moabita e eu não retornarei de onde eu vim, eu vou andar ao seu lado, que é israelita. A Bíblia diz assim que os moabitas e os amonitas, filhos de Ló, que havia sido surgiram pelo incesto das filhas de Ló, surgiram dois povos, os amonitas e os moabitas, e esses dois povos se tornaram fora dos planos de Deus. Eles erraram e se tornaram fora dos planos e das promessas de Deus. Mesmo fora dos planos e dos projetos de Deus, Ruth, a moabita, ela sabia que a promessa não podia alcançar ela, e ela disse para sua sogra, chamada Noemi: eu vou estar com você, eu não vou voltar, porque você tem promessa, eu não tenho promessa, e se eu andar ao lado de quem tem promessa, quando a promessa te alcançar, ela alcança eu também. Ah, meu Deus do céu, se eu fosse você, já estava dando glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: me segura, porque eu vou andar do teu lado. Porque se a promessa, a hora que chegar na sua vida, vai me alcançar também. Aleluia. Ande ao lado de quem tem promessa de Deus. Eliseu andou ao lado de Elias, e Elias tinha promessa. A promessa alcançou Elias e alcançou Eliseu. Entenda uma coisa: eu tenho promessa, que é andar do meu lado, porque a promessa, quando alcançar a minha vida, alcança você também. Ei, essa pessoa que está do teu lado aí, ela tem promessa, e quando a promessa chegar na vida dela, a promessa alcança você também. Você lembra Jesus, quando Jesus vai ao barco de Pedro, e que Jesus fala: vamos entrar. Pedro havia pescado a noite inteira e não pegou nenhum peixe.
Jesus na praia, naquele momento que ele está ali, ele vai entrar no barco de Pedro, mas antes que ele entra no barco de Pedro, ele ensina a multidão. Ele está ensinando, ele não está pregando, ele está ensinando. A Bíblia nos dá mais de 70% do evangelho de ensinamento e não de pregação, porque pregação fala com a gente no dia, mas ensinamento fala com a gente para a vida. Porque ensinamento fala com a gente para a vida, e quando você aprende para poder colocar em prática. Jesus fala, e depois deles terem sido ensinados, Jesus entra no barco e vai falar para Pedro: vamos ao mar mais profundo e lá você lança as redes. Por que Jesus falou para lançar as redes no mar mais profundo? Porque no raso você não vai conseguir pegar o que existe de raridade na profundidade. Você não pegou. Eu vou dizer de novo: todas as vezes que você estiver no raso, você está na superfície, você nunca vai viver o extraordinário, o sobrenatural, o que existe na profundidade de Deus. Mas se você se aprofundar em Deus, você vai ver coisas que nunca viu. Como Paulo falou: eu vi coisas inefáveis que os meus olhos não podem relatar, nem meus ouvidos podem dizer, mas eu vi coisas inefáveis. Eu subi ao terceiro céu. Sabe por quê? Porque ele mergulhou em Deus, ele se aprofundou em Deus. Está na hora de nós sairmos da superfície e mergulharmos. Meu filho é biólogo e meu filho fala de algumas espécies que existem no fundo do mar que não existem na superfície. Se você assistir aqueles net lá, aqueles programas que tem, e que, como é que é o nome aí? Discover Net, é isso? Discover Channel, é isso aí, Discover Channel. Você vai ver espécies de animais, de peixes, nas profundezas que você nunca vai ver na superfície. Se você se aprofundar em Deus, você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai chegar em ambientes que você nunca chegou. Deus convida a Lagoinha Mauá a se aprofundar em Deus. Mergulhe em Deus, se aprofunde em Deus, aleluia. Porque quando você se aprofunda de Deus, você já não tem mais controle de você. Você agora deixa que as águas vão controlar a sua própria vida. O Senhor controla você. Porque se as águas estiver sobre os tornozelos, você ainda está no controle. Se as águas estiver na cintura, você ainda está no controle. Se as águas estiver pelo peito, você ainda está no controle. Mas quando você se aprofunda, você não tem mais controle. Você vai ao balanço das águas, você vai ao balanço de Deus, você vai pelo controle de Deus. Ande ao lado de quem tem promessa. E quando Jesus entra no barco, Jesus fala para Pedro: vamos lançar a rede no lugar mais profundo. E ele lança a rede. E entenda que ele pega tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o barco estava quase afundando de tanto peixe que ele pegou. Sabe por quê? Tanto peixe, porque Deus é um Deus exagerado. Diga comigo: Deus é um Deus exagerado. Deus nunca dá numa medida que nós queremos. A medida que Deus tem sempre é transbordante. A Bíblia diz que Ele tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante. Até alguém pegar. Recalcada, sacudida, transbordante. 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 Recalcada, sacudida, transbordante, aleluia. Sabe por que transbordante? Porque quando transborda, toca quem está do teu lado. Mas quando só enche para você. Deus é um Deus exagerado. Se prepara para aquilo que Deus quer lhe abençoar. A Bíblia diz que quando Jó perdeu todas as coisas, Deus lhe deu em dobro tudo quanto ele tinha. Deus lhe deu em dobro tudo quanto ele tinha. Entenda uma coisa: para tudo aquilo que Deus tem para nos dar, existe alguma coisa para perder. Existe algo que nós deixamos para Deus dar algo melhor para nós. Você não está entendendo? A Bíblia vai dizendo assim que Jó perde a família, Jó perde os bens, Jó perde a saúde, mas Deus lhe dá em dobro tudo que ele perdeu. Deus tem a mais para mim, mais para você. A perda em Deus não é perda. A perda em Deus significa que Ele está prestes a dobrar o que você tinha e o que você possuía, aleluia. A Bíblia diz também que Adão
Deus tirou uma costela de Adão e lhe deu uma mulher, uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora. Ele tira uma costela e agora da costela dá uma mulher. Entenda uma coisa: se Deus está tirando algo, é porque existe algo extraordinário para Ele te abençoar. Os discípulos jogam a rede, os barcos vêm e enchem, e quando enche e transborda, o barco está quase afundando, está quase naufragando. Eles são obrigados a compartilhar o que está dentro do barco, porque quando Deus nos abençoa, Deus não nos abençoa só para nós sermos abençoados. Deus nos abençoa para quem está ao nosso lado também receber a bênção que nós estamos recebendo. É por isso que a Bíblia vai dizendo que os barquinhos estavam à volta. Jesus estava no barco de Pedro. Diga comigo: Jesus estava no barco de Pedro. Os barquinhos que saíram ao lado, Jesus não estava no barco deles. Foi o barco de Pedro que pegou uma quantidade de peixe enorme. Mas a quantidade de peixe enorme, se eles não compartilham, afunda. Se eles não compartilham, naufraga. Se eles não compartilham, eles não têm história para contar. Entenda uma coisa: Deus tem algo tão extraordinário na sua vida, mas não é só para você, é para você compartilhar. Porque se você não compartilhar, você acaba naufragando com a bênção que Deus tem para você. Aleluia. Deus está dizendo: o que eu estou te dando é para transbordar. A bênção não foi para os barquinhos, a bênção foi para o barco de Pedro. Mas diz que ele compartilhou com os barquinhos à volta. Sabe por quê? Porque os barquinhos à volta estão andando ao lado de quem tem promessa de Deus e quem tem Jesus na vida dele. Se você andar ao lado de quem tem Jesus, irmão, se alguém andar do teu lado, entenda uma coisa: você fica mendigando o sentimento, fica mendigando a amizade, fica mendigando alguém. Me ama, olha para mim, olha quem eu sou. Entenda uma coisa: não precisa ficar mendigando. Alguém vai olhar para você e dizer: eu vou andar ao seu lado. Sabe por quê? Porque você tem promessa, a promessa vai te alcançar. E se eu andar ao teu lado, eu serei abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu estou pregando para uma igreja que tem promessa de Deus. Eu estou pregando para uma igreja que tem a presença dele e que tem Jesus no barco. E se você tem Jesus no barco, se prepara, porque vai ter barquinhos à sua volta que vai depender da tua bênção e do teu transbordo para serem abençoados. Certa mulher suplicou ao profeta Eliseu, que Eliseu andou ao lado de Elias, dizendo: meu marido morreu, me deixou uma dívida, não me deixou dinheiro, não me deixou poupança, não planejou. Entenda uma coisa: a nossa vida é como vapor. Nós não sabemos a hora que nós vamos, não sabemos a hora que Jesus vem. Nós precisamos ter planejamento. Não podemos viver uma vida sem planejamento. Eu não posso viver uma vida sem plano, sem projeto. Pastor, mas quem define o dia de amanhã é o Senhor. Sim, é Ele que define. Nós fazemos os planos, mas é o Senhor que direciona, é o Senhor que conduz. Mas eu não posso ser negligente a não poder fazer planos e projetos. E depois dos meus planos e projetos, eu tenho que colocar na mão dele e dizer: Senhor, os planos e projetos estão aí, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se a tua vontade é boa, perfeita e agradável, está aqui os planos e projetos. Entenda uma coisa: que eu preciso dar um resguardo para minha família. Eu preciso ter planos para minha família, para minha casa, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o dia que vem. Eu não posso viver uma vida a qual não posso planejar um futuro. O futuro está nas mãos do Senhor, mas eu tenho que fazer algo, porque se um dia eu faltar, eu não posso deixar a minha casa. É profeta, tem família, tem filhos, mas não deixou nada para sua casa. Não pensou num futuro, não pensou em algo, só pensou naquele momento, só pensou naquela hora, e ele morre. A mulher então vai buscar
um profeta vai buscar alguém que se conecta com Deus, alguém que se relaciona com Deus. Ela não vai buscar na mãe, não vai buscar no pai, não vai buscar no tio. Ela não vai buscar, por mais que essas pessoas podem te amar, mas ela vai buscar em quem tem sucesso naquela área. Entenda uma coisa, que todas as vezes que a gente for buscar alguma coisa, nós temos que buscar um especialista daquela área. Se eu quero buscar uma direção de Deus, eu tenho que buscar alguém que tem sucesso com Deus. Se eu quero buscar alguma coisa financeira, eu tenho que buscar conselho em quem tem sucesso financeiro. Se eu quero buscar um conselho conjugal, eu tenho que buscar em um casal que tem sucesso conjugal. Eu tenho que poder olhar para as pessoas específicas. E o que aquela mulher está passando é uma situação onde ela vai buscar conselho em quem está conectado com Deus. Sabe por quê? Porque quem está conectado com Deus sempre vai ter uma palavra de Deus e uma direção para poder nos orientar. Entenda uma coisa, não é seu amiguinho, não é sua amiguinha, não é aquela pessoa que você conhece no trabalho, é aquele, sabe quem é o seu conselheiro? É aquele que está orando, aquele que está jejuando, aquele que tem comunhão, aquele que tem intimidade, aquele que tem relacionamento, aquele que tem vida no altar, aquele que tem intimidade com o Criador, aquele que tem e ouve a voz de Deus. Ele vai ter uma direção para te dar, seja homem, seja mulher, é uma pessoa conectada com Deus. É nesse momento então que essa mulher vai, e ela vai falar o que ela está passando, dizendo: o meu marido tem uma dívida, não tenho dinheiro para pagar, e tem credores na minha porta. Os credores vieram receber, e como eu não tenho dinheiro para pagar, os credores estão batendo na minha porta. E como eu não tenho dinheiro, ele quer levar os meus filhos como forma de pagamento. Cadê as mães e os pais que tem aqui nessa noite? Cadê as mães e o pai? Já pensou alguém bater na tua porta e dizer: eu vim cobrar a dívida que o seu marido deixou, que a sua esposa deixou, que o seu filho deixou? Você tem uma dívida, e como não tem dinheiro para pagar, eu vou pegar os seus filhos e vou levar os seus filhos como escravo, como parte de pagamento. Imagina o coração de uma mãe, de um pai que gerou o seu filho. A mãe gerou o filho 9 meses, viu, carregou no colo, segurou, amamentou, trocou a fralda, ali viu as primeiras passadas, viu as primeiras palavras. Agora chegar alguém do lado de fora e dizer: vou levar os seus filhos como escravo. Escravo não tem direito à moradia, escravo não tem direito à liberdade, escravo não tem direito a falar nada, escravo não tem direito à remuneração. Escravo vai ser escravo e vai trabalhar e vai somente comer. A única coisa que ele vai ter é comer e beber, para que não morra e continue sendo escravo. O credor está lá na porta dizendo: você não tem dinheiro, eu vou levar os seus filhos. Agora vamos pegar então que esse credor é o credor. Vamos fazer uma analogia para hoje. O credor chega na nossa porta para levar os nossos filhos. Aquela mulher era crente, sim ou não? Aquela mulher era crente, aquela mulher servia a Deus, aquela mulher era esposa de profeta, aquela mulher conhecia a lei, aquela mulher conhecia princípios, valores, aquela mulher sabia, aquela mulher tinha um certo nível de intimidade com Deus, aquela mulher conhecia o caminho, a verdade, a vida. Mas os credores estão na porta, e os credores da porta não saem enquanto ela não pagar. Não adiantava ela poder simplesmente dar uma palavra de efeito, não precisava, não somente ela derramar lágrimas, ficar chorando, ficar se vitimando, dizendo: olha, tem misericórdia, isso, aquilo. Não, ela tinha que pagar a dívida. Diga comigo, ela tinha que pagar a dívida. Agora imagina, eu e você, os credores batendo na nossa porta, você crente, e alguém podendo querer levar os seus filhos. Pastor, não, eu tenho Deus, eu sou crente, como é que alguém vai bater na minha porta e querer levar os meus filhos? Entenda que o credor é alguém que quer acabar com a tua alegria, com a tua felicidade. E muitas vezes o credor está na nossa porta batendo, querendo levar os nossos filhos para a droga. O credor está lá dizendo assim: eu vou levar os seus filhos para a droga, você vai perder. O credor é o inimigo que quer levar os filhos para a droga. Vai dizer: eu vou levar para a droga, vou levar para a bebida, vou levar para a balada, vou levar para esse mundo. O credor muitas vezes está na porta dizendo: eu vou levar o teu casamento, eu vou levar a tua família, eu vou acabar, vou levar a tua família
Aí você é crente e não consegue resolver. Aquela mulher tinha um problema que ela não conseguia resolver. Então o credor estava na porta para poder, dizendo: só resolve depois que paga. Eu só vou embora depois que você paga, mas enquanto não pagar, eu vou estar atormentando, esperando e levando teu filho. Sabe aquele credor que está dizendo assim: eu vou produzir falência para você, eu vou roubar o seu carro, vou roubar os seus negócios, eu vou roubar a sua alegria, vou roubar a sua felicidade, eu vou roubar aquilo que você conquistou a vida inteira, eu vou levar embora. Sabe aqueles problemas que a gente tem e a gente não consegue resolver, de ordem espiritual, de ordem material, de ordem emocional? O credor está lá na porta dizendo assim: eu vou levar a tua saúde, eu vou levar a tua saúde. Você não vai vencer a doença, você não vai vencer os problemas aí de saúde. Eu vou levar a tua saúde, vou levar a sua vida embora. O credor está lá querendo arrancar de mim, de você, aquilo que a gente gerou e aquilo que a gente conquistou. O credor está na porta dizendo assim: eu vou levar sua fé, eu vou arrancar sua fé, eu vou arrancar sua esperança, eu vou arrancar o seu sonho. E sabe como eu vou arrancar? Eu vou arrancar tirando a sua paz, eu vou arrancar tirando o seu prazer, eu vou arrancar fazendo bagunça, fazendo um caos na tua história. O credor está lá na porta arrancando. E a gente vem para a igreja 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, e o credor continua na porta. É aquela luta para vencer o vício, aquela luta para vencer a pornografia, aquela luta para vencer o adultério, aquela luta para poder vencer a desunião da família, aquela luta para vencer alguém para vir para Jesus e aceitar a Jesus como Salvador, aquela luta para trazer de volta quem um dia caminhou com Jesus e hoje não está caminhando mais, aquela luta que tem e que não consegue resolver o problema de saúde, dia mais dias, sempre está doente, nunca estabiliza a saúde. É uma luta para poder estabilizar a vida financeira, ora tem, ora não tem. É uma luta, fica contando moeda, uma hora paga o almoço, falta a janta, uma hora paga a luz, mas falta a Enel, a conta de energia. Sempre uma luta e não consegue vencer. E eu e você, crente, vem para a igreja, adora a Deus, serve a Deus, louva a Deus, exalta o Senhor, é fiel na oferta, é fiel no dízimo, está ali jejuando, orando, e nada resolve, nada acontece. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, e o credor está na porta, e o credor está na porta dizendo: eu vou acabar com o teu sonho, eu vou levar a tua família, eu vou levar a tua vida financeira, eu vou levar as tuas emoções, eu vou trazer loucura para a sua vida. Vai vir a depressão, a ansiedade, o medo, burnout, vai vir todas essas coisas, problemas psicossomáticos, vai vir problemas físicos, financeiros, e o credor está na porta. Aí você pergunta: o que é que eu faço para esse credor ir embora? Então o profeta olha para ela e vai dizendo: mulher, me declara o que é que você tem em casa, o que é que você tem na sua casa. Ela diz: a tua serva não tem nada. Primeiro instante ela diz que não tem nada, porque o pouco que ela tem, ela acha que é insignificante para aquilo que ela precisa resolver. Entenda uma coisa: nunca pense que o que você tem é insignificante e que possa não resolver aquilo que você necessita que resolva. Ao primeiro instante, o que você tem? Não, eu não tenho nada, porque ela achava que o que ela tinha era insignificante. Entenda uma coisa, que o que a gente acha que é insignificante é matéria-prima de Deus para fazer o sobrenatural. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele fala para encher as talhas de água. A água parecia insignificante, mas as talhas cheias de água, Jesus transformou vinho no meio do caminho. Quando a gente pensa que é insignificante, quando Moisés está em frente do mar chamado Vermelho, Moisés tem uma vara na mão e Deus fala para ele: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então por que clamas a mim? Toca nas águas, que as águas vão se abrir e você vai passar pelo mar, e o mar vai ficar seco e você vai chegar do outro lado. Quando a gente olha para Davi, que Davi tem apenas uma funda, que é uma espécie de um estilingue, e 5 pedras no alforje na sua sacola, e era naquele momento Saul fala para ele ser revestido da armadura, coloca um capacete, coloca a roupa do rei, coloca toda a estrutura, uma espada na sua mão, e ele não consegue dar 3 passos à frente. Ele diz: não adianta,
adianta eu poder caminhar com a tua roupagem, com o teu jeito. Eu tenho aquilo que Deus me deu. E ele pensava que era insignificante. Ele diz: eu tenho uma funda e eu tenho 5 pedras. O que era isso para um gigante? Era o suficiente para derrubar o gigante, ele cair e Davi prevalecer. Aleluia. Quando Sansão está diante de um exército de 1000 homens, ele pega uma queixada de jumento. Sabe o que é queixada de jumento? É uma cabeça, é um esqueleto de jumento que morreu pela fome. Sansão pega uma cabeça, um esqueleto de jumento, e começa a lutar com os soldados filisteus, e ele consegue derrubar 1000 homens com uma cabeça de jumento. O que você tem na mão não é insignificante. O que você tem na mão é suficiente para resolver problemas que está à sua frente. Mar que está fechado pode se abrir, gigante que está diante de ti pode cair. Aleluia. Entenda uma coisa, não é insignificante. Jesus, quando está no monte, ele vai dizendo: vamos sustentar essa multidão. A multidão está para ser sustentada, e quando a multidão está para ser sustentada, vem Filipe dizendo: nós temos só 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão de 15.000 pessoas? Jesus disse assim: você pensa que é insignificante nas tuas mãos, mas quando coloca nas minhas, é suficiente para poder sustentar os 15.000 que está aqui na frente. Ei, eu vou te dizer, não pensa que o que você tem na mão é insignificante. E ainda que você ache que é insignificante, coloque nas mãos daquele que multiplica e daquele que pode fazer todas as coisas, porque o que você tem é suficiente para sustentar a tua casa, para mudar o teu nível, para mudar a fase, para poder derrubar gigantes, para abrir mar, para fazer algo extraordinário. A princípio ela diz: a tua serva não tem nada, a tua serva não tem nada. Mas ela cai a ficha e diz: eu lembro de uma coisa, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho em casa um pouco de azeite eu tenho em casa. Mas ela está dizendo: o que é isso para poder? Aquela botija de azeite, ela pagava a dívida dela? Não pagava. Não era suficiente. O nível de azeite que ela tinha não era suficiente para poder pagar a dívida e tirar o credor da porta. Diga comigo: o nível de azeite não tirava o credor da porta. Então, uma coisa é que o nível de azeite não tirava o credor. Se ela chegasse com aquele azeite, não pagava a dívida. Ela precisava aumentar o nível de azeite para que pudesse pagar a dívida. Ela precisava aumentar o nível de azeite para pagar a dívida. É o que o profeta vai fazer para ela, dizendo: mulher, começa a pegar vasos emprestados e vasos vazios, e você traz para dentro da sua casa. E ali dentro da sua casa, você vai pegar esse azeite que você tem, vai começar a derramar, e você vai encher esses vasos, e aquilo que você encher, você vai vender, pagar a dívida, e você vai viver do resto. O que o profeta está dizendo? Mulher, o que você precisa é aumentar o nível do azeite para poder pagar a dívida e o credor ir embora. Não adianta a gente só ser crente, não adianta a gente só vir para a igreja, não adianta a gente só conhecer Jesus, ter o nome escrito no livro da vida. Tem coisas que nós temos que aumentar o nosso nível de intimidade e relacionamento com Deus. Tem situações que não se resolve no nível que a gente está. Você sabe por que muitas coisas não conseguem se resolver no meio do caminho na nossa vida? Você é crente 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas muitas coisas não consegue resolver. É problema financeiro, é problema emocional, é problema de família, é problema conjugal, é problema espiritual, é problema físico, é problema, tantos problemas, e não consegue resolver. Que você chega assim dizendo: mas eu sirvo a Deus, eu sou fiel, vou na igreja, eu adoro o Senhor, eu reconheço Ele como Salvador, eu estou nos caminhos, eu privo a minha vida, eu tenho caráter, eu tenho dignidade, eu sou justo, sou fiel, e eu estou tudo certo. Entenda uma coisa, tem coisas que nós precisamos aumentar o nível de intimidade, nós precisamos aumentar o nível do azeite diante de Deus, para que alguns credores possam sair da nossa porta, e a gente possa então estar livre, os nossos filhos, porque às vezes tem coisas dos nossos filhos a gente não consegue resolver, porque o nível que a gente está, Pedro, é um nível baixo, é um nível
nível a qual não é suficiente para tirar o credor que está na porta dizendo: eu vou levar os seus filhos para o mundo. Às vezes o nível que a gente está não é suficiente para manter o nosso casamento, a nossa vida no altar, a nossa santidade. Às vezes a gente está num nível raso, na superfície, que não é suficiente para tirar o credor da porta. A gente fala assim: entra ano, passa ano, entra primavera, passa primavera. É tanta promessa de Deus, é tanta palavra de Deus, é tanta coisa, porque Deus não cumpre na minha vida. Entenda uma coisa: Deus não vai fazer mais nada por você. Como Deus não vai fazer mais nada por mim, pastor? Porque tudo que Ele já fez, já está feito, já está liberado. Só está precisando eu e você tomar posse, aumentar o nível de azeite para a nossa vida, para que a gente possa mudar. Ei, entenda uma coisa: lá na frente Deus já prometeu, Deus já fez, está tudo pronto, está tudo realizado. A Bíblia diz em João capítulo 10, verso de número 10: se você crer, você comerá o melhor dessa terra. Eu vim para que tenham vida e vivam em abundância. Entenda uma coisa: tem salvação para a tua casa, tem alegria para a tua casa. Deus tem saúde. Deus morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele na cruz do Calvário, aleluia. Ele se fez maldito, se fez maldição em nosso lugar, nos deu direito à graça, à eternidade e à salvação. Nós fomos já comprados, lavados, remidos, renovados, revigorados, regenerados pelo poder do Espírito, lavados pela palavra, preenchidos pelo Espírito. Alcançamos o nível da graça, mas tem coisas que a gente não consegue resolver. Sabe por quê? Você é crente, mas o que o Deus está dizendo nessa noite é: aumenta o nível de intimidade, aumenta o nível de relacionamento, se aprofunda em Deus. Se você ora, ora mais. Se você jejua, jejua mais. Se você conhece a palavra, conheça ela mais. Se você agora consagra, consagra mais. Se você se santifica mais. Se você se separa mais, porque há um nível de intimidade que credor vai sair da tua porta, problemas serão resolvidos, situações serão abertas, portas serão abertas, salvação vai acontecer, milagres, cura, algo extraordinário está para acontecer. Há uma glória de Deus aqui nessa noite dizendo: aumente o nível de intimidade, aumente o nível de relacionamento. Se tem alguém aqui nessa noite, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Tem tantos problemas, irmãos, que a gente não consegue resolver, e que está a um passo de intimidade, de relacionamento, de comunhão com Deus, de koinonia. Está a um passo dos nossos olhos em poder andar mais com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé andou com Deus e Deus achou graça aos seus olhos e lhe transmitiu projetos. Deus achou graça em Maria e pediu o seu ventre emprestado para poder gerar um projeto, para que ela pudesse gerar o Salvador. Existem tantas coisas e segredos de Deus, tantas coisas extraordinárias, para a gente poder viver o melhor. Entenda uma coisa, que Deus é glorificado quando tudo vai bem, quando a sua saúde vai bem, quando a sua vida financeira vai bem, quando a sua vida espiritual for bem, quando tudo vai bem, Deus é glorificado. Sabe por quê? Porque isso vai transbordar. Deus tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas Deus precisa de vasilhas. Entenda uma coisa, que Deus não precisa, não é só, Deus não tem negócio só com vasilhas cheias. Deus tem negócio com vasilhas vazias também.
Porque Deus vai falando assim, o profeta vai falando assim: você já tem uma vasilha de azeite cheia, agora pede emprestada vasilhas vazias. Entenda uma coisa, Deus não tem negócio só com vasilhas cheias, Deus tem negócio com vasilhas vazias. E essa é a noite que talvez você entrou aqui vazio, e se você entrou vazio daqui, tem uma vasilha cheia do teu lado que vai transbordar sobre a sua vida aqui nessa manhã, noite de hoje. Tem alguém comigo que está entendendo? Ei, sacode quem está do teu lado e fala assim: eu quero um pouco de transbordo do óleo que está sobre você, eu quero o azeite que está sobre você, eu quero o azeite que está sobre você. Há um azeite a ser derramado aqui. Olha só o que Jesus vai dizer quando Jesus está com os seus discípulos. Chega um homem dizendo assim: mestre, Senhor, o que acontece? Porque os seus discípulos não estão conseguindo expulsar esse demônio que pega esse menino, a qual joga ele no chão, ele fica espumando e fica debatendo, e os seus discípulos não conseguem expulsar esses demônios da vida desse menino. Entenda que os discípulos eram de Deus, estavam andando com Jesus 3 anos, os discípulos haviam visto milagres, os discípulos estavam pregando, anunciando Samuel, os discípulos haviam andado com Jesus, estavam andando com Jesus, eles eram crentes, eles tinham visto Lázaro ser ressuscitado, eles tinham visto Jesus multiplicar pão, Pedro tinha andado sobre as águas, o filho da viúva de Naim havia sido ressuscitado, os discípulos tinham visto coisa extraordinária. Jesus havia soprado sobre eles a autoridade e o Espírito Santo. A Bíblia vai dizendo que Jesus reúne os 12 discípulos, que se tornam 12 apóstolos, sopra sobre eles o Espírito e lhes dá autoridade. Mas chega agora um homem dizendo: os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio desse menino, que pega esse menino, joga ele no chão, ele se debate, espuma a sua boca e não consegue. Jesus olha para os seus discípulos, porque os seus discípulos vão dizer: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós não conseguimos mandar embora esses demônios? Jesus vai dizendo assim: existem classes espirituais, existem classes malignas que só vão sair com jejum e oração. Existem classes espirituais que vão sair só com jejum e oração. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, existem classes de problemas que você precisa aumentar o seu nível de relacionamento, intimidade, profundidade com Deus, para que eles sejam solucionados, para que elas sejam resolvidas. E a mensagem dessa noite aumente o teu nível de relacionamento e intimidade com Deus, porque não tem demônio que fica, as portas do inferno não prevalecem, aleluia, as portas do inferno não prevalecem, doença não prevalece, porta fechada não prevalece, a inveja não prevalece, maldição não prevalece, palavra contrária não prevalece, doença não prevalece, depressão não prevalece, ansiedade não prevalece, o medo não prevalece. Não, nenhum problema prevalece, porque existem classes de problema que eu e você precisamos aumentar o nível de intimidade e de relacionamento. O que Deus está dizendo Lagoinha, eu quero que você aumente o nível de relacionamento e intimidade, porque quando você erguer a mão, demônios vão cair, pessoas serão curadas, tocadas, batizadas. Olha o que a Bíblia vai dizendo, que no nome dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai conversar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tomará alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Ide anunciar a toda a criatura. Entenda uma coisa: se você aumentar o nível de intimidade, ninguém te segura, ninguém te para, ninguém para a igreja. Mas é nesse momento que o profeta vai dizer para ela: você precisa aumentar. E ele dá uma direção para ela, dizendo: pega vasilhas vazias e agora vai para a tua casa, e agora você fecha a porta, e o que você tem começa a derramar sobre as vasilhas vazias.
O profeta vai dando uma direção: você pega o que você tem, vai para a tua casa, fecha a porta da tua casa, e agora começa a aumentar o nível. Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta, coloca o rosto em terra. O que você falar em secreto, Ele te honrará publicamente. Jesus está dizendo: para aumentar o nível de intimidade, é lá no teu quarto, é lá no cantinho de adoração, é lá no cantinho de oração, é lá na geografia que você dobra o seu joelho, derrama suas lágrimas. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Deus está com saudade de ouvir a tua adoração sincera e verdadeira. Deus está com saudade de ouvir você naquele momento, nas madrugadas, a porta fechada, só você e Deus, ninguém ouve, só você e o céu se conecta com a terra, a glória enche aquele ambiente, você chora, arrepia, deita, rola, Deus fala, você ouve, o coração acelera. Deus está dizendo: volta para o lugar da intimidade, do relacionamento. Eu quero falar contigo. Você fugiu, Adão saiu do lugar, Deus está procurando ele, dizendo: Adão, toda tarde eu descia e falava com você, e você não está mais aqui. Deus está esperando você no teu quarto, lá no lugar secreto, no lugar de intimidade. Ei, eu tenho que ter um lugar secreto com Deus. Ei, volta para o lugar secreto de adoração, o lugar secreto de intimidade. Volta a falar com Ele. Ele vai te revelar o segredo, Ele vai te revelar coisas ocultas que você ainda não sabe. Você vai ter antecipação das coisas que hão de acontecer. A mulher entra, ela pega as vasilhas com os seus 2 filhos, e os 2 filhos agora fecham a porta. Ela está dentro de casa, o credor está onde? Do lado de fora. O credor está sabendo o que ela está fazendo? Não, não sabe, porque ela está com a porta fechada. Entenda uma coisa: lugar de intimidade, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Aquilo que você vê aqui não acontece aqui. Aquilo que você está vendo que está acontecendo aqui é porque existe um quarto de intimidade. É porque existe um lugar de relacionamento. É porque existe um lugar onde se derrama. Existe um lugar secreto, existe um ambiente secreto. E é lá no lugar secreto que Deus fala o seu coração. É lá no lugar secreto que Deus revela os seus segredos. É lá no lugar secreto que Deus mostra um futuro. É lá no lugar secreto que Deus fala: eu sou contigo, filho. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. É lá no lugar secreto que você consegue força, consegue vigor, levanta a sua autoestima. É lá no lugar secreto que você tira os seus medos. É lá no lugar secreto que você confessa os seus pecados. É lá no lugar secreto que você se abre com Ele. Ele não julga, mas Ele diz: filho, eu estou aqui, vai, avança, vai para frente. É lá no lugar secreto que você recebe as ordens de Deus. É lá no lugar secreto que você recebe a direção de Deus. É lá no lugar secreto que você recebe o que você compra, o que você vende, o que você negocia, o que você faz, o que você resolve, como você age, como você não faz e o que você deixa de fazer. É lá no lugar secreto que você ouve o sussurro de Deus, o abraço de Deus, o colo de Deus, a segurança de Deus. É lá no lugar secreto que você se levanta. É lá no lugar secreto que você se renova. É lá no lugar secreto que você se enche, que você transborda. É lá no lugar secreto que você vai se equipar para poder sair de lá, em nome de Jesus, irmão. O credor está na porta, ele está aguardando, porque depois que você sai do quarto, depois que você sai do lugar secreto, aquela mulher enche as vasilhas. Entenda uma coisa, que aquela mulher enche as vasilhas, e quando aquela mulher está enchendo as vasilhas terminam de ser enchidas. Agora entenda, aquela mulher vai falar para os seus filhos: traga mais uma vasilha.
E um dos seus filhos falou assim: mãe, acabaram-se as vasilhas. Acabaram-se as vasilhas. E quando ele diz acabaram-se as vasilhas vazias, o azeite parou de ser derramado. Enquanto tiver espaço, há um derramar do Espírito. Enquanto tiver espaço, há um derramar da glória de Deus. Tem espaço aí? Tem espaço aí? Tem espaço aí? Enquanto houver espaço, as vasilhas acabaram, mas o azeite ainda permanece. O azeite só para de ser derramado depois que todas as vasilhas estão preenchidas. Se não tem alguém ainda que está transbordando aqui, ainda tem azeite sendo derramado. Se tem alguém que não está transbordando de Deus aqui, ainda Deus está sendo derramado através do Espírito Santo. Eu vou falar de novo: tem vasilhas vazias aqui, tem azeite sendo derramado, tem azeite sendo derramado. Em nome de Jesus, tira essa tampa dessa vasilha, irmão. Tira essa pedra do seu coração, tira aí essa incredulidade e deixa o azeite entrar e penetrar e fazer parte de você. Deixa ele introduzir sobre você, deixa o Espírito Santo ser derramado sobre você. Eu e você somos vasos de barro, não temos valor, mas o que está dentro da vasilha é o que tem valor, é o que faz pagar a dívida, é o que faz o credor ir embora da porta. Ela vai para a porta. Ela vai para onde? Para a porta. Ela vai para a porta porque agora o nível de azeite aumentou. O nível do azeite aumentou. Quando o nível da intimidade e relacionamento aumenta, você ergue a cabeça e diz: Satanás, vai embora. Em nome de Jesus, sai da minha porta. Deixa os meus filhos livres, não vai levar os meus filhos para o mundo. Deixa o meu casamento livre, não vai destruir o meu casamento. Deixa as minhas finanças livres, não vai destruir as minhas finanças. Deixa a minha saúde livre, porque não vai destruir a minha saúde. Você está cheio de autoridade, intimidade e relacionamento. Menos lágrima e mais intimidade. Menos vitimismo e mais relacionamento com Deus. Mas eu sou crente, eu sou fiel, eu estou na igreja, mas precisa mais, precisa mais, precisa mais, precisa mais. Ora mais, jejua mais, leia mais a palavra, se relaciona mais, e você vai ver que não vai ter nada. Você vai para a porta dizendo: credor, vai embora. Sabe quando o credor foi embora? Quando ela pagou a dívida com o azeite que aumentou, e ainda ela viveu do resto que sobrou com os seus filhos. Porque quando você aumenta o nível de intimidade e relacionamento, além do credor ir embora, você ainda vive um tempo de bonança, uma nova fase, uma nova estação. Você vive um novo tempo com Deus. Tem alguém comigo aqui para entender o que Deus está falando aqui? Se coloca de pé, se coloca de pé. Quando Deus vai falando aqui, dizendo: aumenta o nível de intimidade, de relacionamento, porque eu quero que você possa estar com um nível acima daquilo que é normal, daquilo que é normal. Chega de ser um crente normal, chega de ser um adorador normal. Está na hora de aumentar a intimidade, de ter os olhos abertos, de enxergar os céus, de poder ver o futuro, de poder levantar as mãos, mandar embora o credor da porta. As portas do inferno não irão prevalecer contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua saúde, contra os teus sonhos, contra os seus projetos. Ei, eu estou pregando aqui nessa noite para dizer que as portas do inferno não irão prevalecer. O credor não vai destruir, não vai levar o teu casamento, o credor não vai levar a tua empresa, o credor não vai levar o teu sucesso, o credor não vai levar a tua saúde, o credor não vai levar a tua alegria, o credor não vai tirar a tua paz, o credor não vai
tirar a tua casa, os teus filhos. O credor não vai tirar a salvação. O credor não vai levar. Aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível. Eu creio, Senhor. Se prepara para falar em línguas estranhas. Se prepara para ter visão de Deus. Se prepara pelas ruas que você vai andar. Aleijados vão levantar, cegos vão enxergar, mudos vão falar, mortos irão ressuscitar. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado assim, ó. Ergue a mão dela, ergue a mão dele. Eu vou contar até 3 e é um derramar da glória de Deus nesta igreja. Eu vou contar até 3 e quando eu terminar de contar 3, você vai dar um brado de glória com essa mão que você está levantada. Deus está dizendo: eu vou curar, vou batizar, vou renovar. Deus tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Chega de viver uma vida apática. Chega de viver um cristianismo barato, um cristianismo frajuto. Chega de viver um cristianismo só de você ouvir experiência de outros. Chega de viver um evangelho pobre, miserável. Está na hora de eu e você vivermos um evangelho que transborda, um evangelho que credor sai da porta, um evangelho que eu e você erguemos a mão e as portas do inferno não prevaleçam. Vamos entender que nós estamos num quarto agora. Esse é o quarto de Deus, esse é o secreto de Deus, esse é o lugar que é o quarto de Deus. Está dizendo, Deus está dizendo assim: você está num quarto. Esse é o momento que nós estamos no quarto, o lugar em secreto, o lugar de ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo: nessa noite de hoje, o que eu vou derramar sobre você, seu coração vai acelerar, as suas mãos vão suar, o seu espírito vai se alegrar. Eu conto 1, o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. A Bíblia diz, eu conto 2, bem-aventurado aquele que não anda
segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Eu conto 2,5. O Senhor é a minha fortaleza. Ele quebra o arco, Ele quebra a lança, Ele queima os carros no fogo. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu conto 2,75. Deus é aquele que dá ordem aos seus anjos, que 1000 caiam do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Eu conto 3. Levanta a mão daquele que está do teu lado e dá um brado de glória.